A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos dar continuidade ao que ouvimos domingo passado. No domingo passado, nós contemplamos a cura, a ressurreição da filha de Jairo. Hoje nós vamos contemplar a mesma passagem bíblica, nós vamos contemplar a mulher hemorrágica. Então, Marcos capítulo 5, começa no versículo 21. O título diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morrendo, está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e antes indo a pior. Dá uma paradinha aqui. Vamos contemplar isso até aqui? Às vezes, irmãos, numa passagem bíblica, às vezes o cristão, ele perde de receber a sua bênção, a sua cura, por não atentar para aquilo que talvez ache um detalhe, mas que não é detalhe. Não tem nada na Bíblia que esteja por acaso, nada. Vocês escutaram o testemunho da irmã Vera. A irmã Vera disse, no momento do louvor, está no louvor, Deus me fez lembrar de uma palavra que eu ouvi na quarta-feira. Olha só, a palavra entrou no seu coração e ficou trabalhando lá dentro. No momento, hoje, na hora do louvor, a palavra, brotou dentro. Sentiu a cura. Isso mesmo, irmãos. Essa mulher não tinha ainda tido o seu encontro com Jesus. E o que aconteceu com ela? Estava sofrendo muito. Às vezes as pessoas não dão a devida atenção à palavra de Deus também, porque não se para um pouquinho para refletir e ver os tempos. A diferença de época. Hoje existem N tratamentos, mas com tudo isso, eu já recebi mulheres com hemorragia e que médico nenhum tinha dado jeito. Você pode imaginar, porque aqui diz, e certa mulher que havia, versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos essa mulher tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia incontida, ou seja, uma hemorragia permanente, constante. Não era uma coisa que ia e voltava. Não era aquele ciclo menstrual, aquele período, daquela visitação mensal que fazia aquela hemorragia, era direto. 30 dias, 31 dias, 30 dias da ela com hemorragia. E aí, ela está procurando os médicos. E diz, que havia padecido muito com muitos médicos. Havia padecido, mas por que padecido? Você pode imaginar algum tipo de tratamento que levou a um sofrimento tenebroso? Há tratamentos que são ainda hoje. Por exemplo, quando estávamos na Piedade, nós recebemos uma solicitação para uma visita num sanatório. Por incrível que pareça, tá, pessoal? Não sei se ainda existe hoje, vamos dizer assim, o tratamento de choque, mas essa senhora levava choques elétricos. Isso, há 20 anos atrás, ela levava choque. Um tratamento tenebroso de choque. Colocava aquela mulher no meio do fogo da eletricidade para ela levar choque, para acalmar. Olha que coisa ridícula. Não sei se existe ainda isso. Isso é ridículo demais, pelo amor de Deus. Tortura. Tortura. Por quê? Porque é demônio.
E digo para vocês, uma mulher que tinha cinco cadeiras acadêmicas. 5. Isso mesmo, 5 faculdades. Uma senhora de idade. Atormentada. E aí, na primeira visita, o demônio saiu, os demônios saíram. Na primeira visita, ela estava tão sedenta de Deus, tão sedenta por Deus. Havia servido a espíritos malignos. Na primeira visita, as obreiras levaram essa senhora a Cristo, explicaram quem era Jesus. Ela recebeu com tanta alegria que os demônios saíram. 15 dias depois, ela estava na igreja. 15 dias depois, estava na igreja. Completamente liberta. Saíram todos os demônios, tinha muitos demônios. Teve encontro com Jesus, mas padeceu demais. Já fazia aquele tratamento, fazia 5 anos. Tratamento, isso não é tratamento, pelo amor de Deus. Tratamento para tratar. Terror. Terrível. Completamente liberta. Levaram essa senhora a Cristo. Foram 2 domingos. Visita no domingo. 2 domingos de visita. 15 dias depois não tinha mais um demônio naquele corpo. Ela aceitou Jesus, ela abriu o coração, ela abriu a alma dela. Se tornou uma serva de Cristo. Então veja, esta mulher havia padecido muito. E que havia padecido muito, versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos. Ou seja, vários tipos de tratamentos. E se diz a Bíblia que eram muitos médicos, porque foram muitos. E o que aconteceu? Despendido tudo quanto tinha. Pronto. Todos os bens que ela tinha foram para o tratamento médico. Perdeu o que tinha. Se tinha reserva de dinheiro, foi embora. Se tinha uma propriedade, vendeu. Que isso? Está aqui. Está aqui, ó. E despendido tudo. Tudo que ela tinha foi nos tratamentos médicos. E ela continua hemorrágica. Continuou doente. E agora pobre. Ou na miséria, sem nada. Agora, uma coisa interessante, né, irmãos? Muita gente hoje, com muito menos, logo deseja morrer, quer morrer. Sabe por que o diabo encontra tanto espaço hoje na vida das pessoas? Por conta disso. Muita gente não luta para vencer o mal, logo se entrega. Às vezes as pessoas estão dentro das igrejas. Sabe por que não são curadas? Por isso. Porque querem morrer, porque não valorizam a vida, porque não tem prazer de viver. Essa mulher está hemorrágica há 12 anos. Ela gasta tudo que ela tem, não tem mais nada. Ela perde tudo que ela tem, não tem mais nada. Pobre, miserável, doente. Mas está ela ali. E o que vai acontecer com ela? Versículo 27, está aqui. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Bastou que ela ouvisse falar de Jesus. Ela só ouviu falar de Jesus. Como eu digo, irmãos, às vezes o cristão não atenta para as revelações, aquele detalhe que vai posicioná-lo, que vai acordá-lo. Você pensa que Deus vai ter prazer em curar uma pessoa que por dentro fica desejando a morte, deita no seu travesseiro, não abre a boca, vontade de morrer, essa vida não vale nada? Que vida é essa? Você pensa que o Espírito de Deus não examina isso? Você pensa que Deus não sonda a sua alma? Marca essa página aqui, vai comigo no Salmo 139. Salmo de Davi, cujo título é A Onipresença e a Onipotência de Deus. Olha as palavras do rei Davi. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes
o meu pensamento. Pronto, tá aí. Tá aí porque que muita gente, irmãos, escuta palavras de cura e não recebe a sua cura. Escuta palavras de bênçãos, de prosperidade, de poder, de abertura de portas, e a vida continua toda trancada e fechada. Deus está dizendo: eu examino você. Eu sei o que se passa dentro de você. Você pede cura, mas deseja a morte. Você pede cura, mas não valoriza a vida. O desprezo à vida, irmãos. O desprezo pela vida é uma afronta a Deus. Por isso que a gente fala que a questão do suicídio é muito grave. Muito grave. Atenta para a palavra. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Muito bem, externo, todo mundo vê. Quem senta, quem levanta, qualquer um pode ver. De longe entendes o meu pensamento. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está dentro de você. Mas Deus sabe. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo o que se passa dentro do seu coração. Toda pessoa, irmãos, que tem desprezo pela vida, que não ama a vida, sendo de Jesus, uma pessoa, não estou falando de pessoas do mundo que não têm conhecimento da palavra de Deus. Não estou falando de pessoas sem Cristo. Não estou falando de pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, que não conhecem as verdades eternas das Escrituras, que não conhecem o que está na palavra de Deus, que não conhecem a Deus. Muita gente abre a boca, bate no peito: conheço a Deus, sou de Deus, creio em Deus, conheço Jesus, sou de Jesus. Vai lá diante de uma estátua de gesso e fala. Conversa com uma estátua de gesso. Uma estátua de gesso, pintada por mãos humanas. Um olho pintado, uma orelha pintada, não tem ouvido, não ouve nada. Tem pés, tem mãos, não andam, nem com as mãos não podem tocar nada. O sujeito muda de casa, tem que carregar nas costas. Depois vai lá e vai fazer pedidos. Deus sonda. Ele examina o teu coração. Estou te abrindo hoje, tá? Porque muita gente entra ano, sai ano. Está há anos no Evangelho e não recebe uma bênção sequer. Não tem um testemunho de nada de bom. Por quê? Porque Deus te examina de dia e de noite. E Ele sabe tudo que está dentro de você. Desprezo pela vida. E depois abre a boca para dizer que é uma cura. Às vezes até raiva pela vida. E diz que quer vencer. As vitórias dos filhos de Deus honram o nome de Jesus. Mas Deus começa pelo coração. Ele vai lá dentro. Jesus explicou isso nos evangelhos e disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando fala que quer cura com o coração desejando a morte, o que a boca fala é mentira. Deus não trabalha na mentira. Deus não trabalha na mentira, Deus trabalha na verdade. Por quê? Porque Ele é a verdade. Preste atenção no que você está ouvindo, porque hoje eu creio que o Espírito de Deus vai abrir para muita gente hoje, esse é o primeiro culto, o porquê. Ou vai ter respostas de todos os porquês. Davi está dizendo: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces tudo. De longe entendes o meu pensamento, de longe. Ou seja, eu não preciso nem chegar perto do Senhor para orar, porque o Senhor já me examinou, já sabe tudo que está dentro de mim. Quando você chega num culto, Deus já te examinou. Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele trabalha na verdade, Ele trabalha na palavra dEle. Muita gente não é curada por conta do que está dentro, das palavras que fala dentro de si. Então vamos ser cristãos, atentar-se bem para isso. Às vezes eu digo: gente,
A pessoa pode estar desanimada, pode estar prostrada, pode estar com a vida destruída. Às vezes ela escuta uma música, um louvor, aquilo levanta o coração dela, porque ela abriu o coração. E tem gente que escuta a palavra e lê a Bíblia, e lê, e lê, e lê, e lê, e lê de cura, e lê de cura, e lê de cura, e lê a cura, e lê a cura, e não fica curado. E abre a boca e fala, e berra que Jesus levou, Jesus levou, Jesus levou, e Jesus levou, Isaías 53, Isaías 53, blá, 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 e até aborrece a Deus. Tem um pedacinho de um salmo, que Deus diz, você escuta as minhas palavras e joga nas costas. Ou seja, não dá atenção nenhuma e joga, deixa a palavra lá para trás. Tem gente que escuta hoje, deu 2 passos para a vida, a palavra já ficou lá atrás. E são pessoas, irmãos, que se tornam péssimos testemunhos diante dos pecadores. Levantam interrogações em muitas cabeças de muitas pessoas nos corações. Jesus disse, pô, dona fulana é da igreja. Dona fulana, puxa vida, que mau humor. Dona fulana é da igreja, caramba. Vive doente, dona fulana. Pô, seu fulano é da igreja. A vida dele não muda. Não sai daquela miséria. Pois é. Pensa nisso. Porque Deus nos examina por dentro. Antes de Deus trabalhar. Quantas vezes você escuta um testemunho aqui da seguinte natureza? Olha só aqui. Pastora, ontem botei um propósito no meu coração, amanhã eu vou no culto e vou ser curada. Pastora, estou curada, a doença saiu aqui agora. Deus examinou lá. Foi o que aconteceu com a mulher hemorrágica. Você vai voltar lá em Marcos, onde nós estávamos. E vai ler comigo o versículo 27. Vamos de novo? Vamos juntos? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta. Versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. Ela falava, pastor, ela abriu a boca e falou, um anjo escutou, foi lá e... Não, irmãos, marca de novo, vai em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21. Quem lê comigo 20? E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste. Ela abriu a boca? Não. Quem disse sim errou. Ela não abriu a boca. Ela dizia dentro dela, dizia consigo. Dentro dela, ela conversava com ela mesma. O coração dela falava com a sua alma falava com o seu ser. Ela dentro de si, se eu, com a boquinha fechada. Se eu tocar a sua veste, eu vou ficar curada. Você leu o Salmo 139. De longe entendes o meu pensamento. Deus olha, irmãos. Está crendo. Fez propósito. Vou à igreja e vou ser curado. Deus examinou o coração, sondou o pensamento e já preparou a cura. Porque foi do jeito que creu, foi do jeito que pensou. Foi do jeito que falou consigo mesmo, consigo mesma. Toda pessoa que tem vontade de viver, alegria de viver, que ama a vida, essas pessoas quando caem doentes, mesmo sem Jesus, o diabo tem muito trabalho para acabar com elas. Porque elas lutam pela vida, isso está dentro delas.
está dentro. Então diga: é dentro, não é fora. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.